don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. As máscaras dos narcisistas. As pessoas narcísicas procuram passar a imagem aos outros de que têm muita confiança em si próprias, que têm uma grande confiança e autoestima, e ficam exibindo essa confiança aos outros, chamando a atenção dos incautos. Que essa confiança chegue aos outros, que todos saibam que eles são perfeitos, o grande super-homem, ou a belíssima Mulher Maravilha, que essa imagem chegue a todos. Mas será mesmo assim? Será que essa imagem de autoconfiança corresponde ao que se passa dentro deles? Na realidade, o narcisismo é uma forma de disfarçar ou mascarar a falta de autoconfiança. É uma tentativa frustrada de fuga para compensar sentimentos de inferioridade? Foi em 1980 que a perturbação narcísica da personalidade foi incluída no Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria. Além de achar que tem mais direitos do que os outros, por conta dessa superioridade fantasiosa, quem sofre desta perturbação é apenas um egocêntrico patológico, que acredita firmemente nas suas mentiras, que é realmente melhor do que as outras pessoas. Na realidade, os narcisistas são pessoas com uma autoestima muito baixa e traumática, mas, em vez de se resignarem a esses sentimentos de inferioridade que todos nós temos durante a nossa vida, e desenvolverem uma visão negativa de si, sou feio, sou burra, não sou como os outros, sou inadequado, para evitar entrar em contato com essa possibilidade negativa de si mesmos, vão por outro caminho. Para evitar a crise existencial, saem fantasiando a própria existência, saindo da realidade por um mecanismo de negar a realidade, para não ter o trabalho de entrar com essas possibilidades que acontecem na vida de todos os seres humanos normais. Então eles criam a sua fantasia alicerçada na mentira, para que possam evitar entrar em contato com os próprios sentimentos, por medo e culpa, de não conseguir lidar com todos esses sentimentos negativos. Na tentativa de se sentirem com valor e dignos de apreciação, esforçam-se por transmitir ao outro uma visão inflacionada de si, exagerada e cheia de perfeições. Se olham no espelho e se consideram a pessoa mais boazinha do planeta Terra, mas esse é apenas um indício, para cada um de nós, que se acontecer isso ao olharmos no espelho, que somos muito bonzinhos e que as pessoas é que não nos entendem, só reafirma que o nosso ego nos deu uma grande rasteira. Em algum momento da nossa vida, sofremos o trauma, gerando sofrimento e vazio existencial, porque o ego não foi feito para assumir a vida, ou o valor moral de ninguém. Ao contrário, quando eliminamos o ego da nossa vida, encontramos o real sentido da vida. Procuram sempre a atenção dos outros, para que essa atenção recaia sobre si próprios, de maneira exagerada. Só estão confiantes se estiverem sempre no centro das atenções e admiração dos outros. Requerem admiração excessiva. Aceitam estar em situações em que, na comparação com os outros, eles sempre sejam os superiores inabaláveis. Eles tentem um sendo de merecimento, pertence a uma casta superior a tudo que existe no mundo, exemplificando. Se uma dessas situações for um jantar, onde podem concentrar as atenções, e como eles consideram, porque eles têm privilégios dados apenas a eles, aceitam estar no jantar desde que, como num jogo de futebol, eles utilizem a cadeira cativa, a mais importante do estádio de futebol, e todos têm que reverenciar eles em todo o tempo, ou em tempo integral nesse jantar. Tal como Narciso no mito,
precisam de espelhos que lhes devolvam imagens inflacionadas de si próprios. Por isso, eles têm uma dependência extrema dos outros, do exterior, como um bebê depende da mamãe o tempo inteiro, e tem medo do abandono. Procuram ainda relacionar-se com pessoas de estatuto social ou econômico elevado e superior ao deles, para adquirirem esse certo estatuto por associação, por estar junto. Isso alimenta o senso de poder e ganância deles. Os narcisistas têm relações muito superficiais. Mesmo quando se casam, as relações são sempre superficiais. Podem casar-se por uma questão de status, de riqueza do cônjuge, por suprimentos do cônjuge ou da família do cônjuge. E eles gostam destas pessoas? Não, e elas sabem disso, sabem que o foco é o suprimento, se é uma união de dois narcisistas. O narcisista sabe que não gosta das pessoas, e se os dois forem narcisistas, os dois sabem que um não gosta do outro e vice-versa, mas como é um acordo de predadores, fica fácil eles entrarem em um acordo, e viverem assim, porque os dois vão atrás de suprimentos, e ambos se beneficiam das presas que o outro conseguir, tanto de um lado, quanto do outro, eles vão lutar por suprimentos juntos. Todos os relacionamentos que eles entram, eles sabem que as pessoas não gostam delas ou deles. Por isso evitam a intimidade na amizade e no amor. Têm pouco interesse genuíno nas experiências dos outros, não enxergam riquezas nas pessoas, apenas interesses deles em usar determinada pessoas. Também fazem muitas referências aos outros como forma de autodefinição e de regular as suas próprias autoestimas, específica por sua vez o DSM. Estão constantemente a rebaixar os outros para se engrandecerem, fazendo este jogo, sempre serão os maiores. Na mente deles. A esta depreciação do outro para, por contraponto, se elevarem a si próprios pode ainda juntar traços de arrogância e atitudes altivas, eu é que sei. Estão sempre camuflando dos outros seus sentimentos de inferioridade, o tempo inteiro. Em geral, as pessoas consideram que os narcisos têm uma elevada autoestima e são seguros de si. É exatamente o contrário. Dão uma imagem de confiança de si próprios para fora, mas sabem em algum lugar dentro de si em que é uma grande mentira. Não confiam em si próprios. Têm medo de falhar. Quando alguma coisa não corre bem, a culpa é dos outros. Quando corre bem, fui eu, demonstrando seu caráter duvidoso, que sabemos que inexiste. Fazem tudo para evitar reconhecer as suas falhas, as suas limitações, as suas dificuldades, os seus erros. Neste registro mais clínico dos extremos da perturbação narcísica da personalidade, o narcisista usa o outro para atingir os seus próprios fins, pelo que são abusivas nas relações interpessoais, e quando os outros já não são úteis, quando já atingiram os fins, ou quando o outro já está destruído pela ação maligna deles, descartam, sem um pingo de remorso ou empatia, desconsideram tudo que tiveram nessa relação e somem, o famoso ghosting, o grande sumiço do narcisista. Outra característica é a inveja patológica. Tem inveja crônica dos outros. E podem denegrir a imagem e tentar manchar a reputação. Também podem achar, na mente deles, que os outros têm inveja deles, como eles não conseguem alcançar o que eles sentem, projeta tudo nos outros, por isso o contato zero é fundamental, para deixar eles com os problemas deles, e retirar esse vínculo de espelhamento do lixo emocional deles, e deixar eles se autorregularem sozinhos, sem a manipulação e espelhamento na vida das pessoas em sua volta. Palavra-chave: empatia. Para além de todos estes aspectos, há um critério de diagnóstico que tem sido considerado central do narcisismo patológico: a empatia, ou mais exatamente as suas deficiências, ou a falta total deles. A empatia é a capacidade de identificar e de compreender o estado de espíritos dos outros, as suas emoções, os seus sentimentos, e é fundamental nas relações interpessoais. Na descrição dos critérios para diagnosticar esta perturbação, no DSM,
disse em relação à empatia que se verifica uma capacidade deficiente de reconhecer ou de se identificar com os sentimentos e as necessidades dos outros, que se está excessivamente atento às reações dos outros mas apenas se forem percepcionados como relevantes para o seu próprio eu e que a subestimação, e total desinteresse do seu próprio efeito nos outros. Pasmem! O DSM não estabelece uma distinção entre diferentes tipos de empatia. E ainda que nem todos concordem que a empatia é, por definição, emocional, essa capacidade de nos colocarmos nos sapatinhos do outro, tem surgido artigos científicos sobre a neurobiologia do narcisismo que analisam separadamente a empatia dita cognitiva e a empatia emocional. Os narcísicos não têm empatia afetiva, mas têm cognitiva, que é a simulação de uma empatia falsa. Tem este traço porque é apenas uma invenção para a manipulação do outro, eles simulam uma empatia inexistente, é empatia cognitiva, um aprendizado importante para manipular o outro. Mas não tem sensibilidade ao sofrimento do outro, aquilo que nos leva a querer ajudar alguém. Quando parecem empáticos, é sempre para trazer o outro para o seu lado e o usarem, quando der jeito. É uma empatia instrumental e fraudulenta. A característica mais perturbadora da patologia narcísica é mesmo, do meu ponto de vista, a impossibilidade de estas pessoas se colocarem no lugar dos outros, não podendo ceder a relações em que os outros são sujeitos reais. Para eles os outros são sempre objetos e nunca sujeitos, são coisas, objetos, como eles se enxergam, eles sempre se enxergam em qualquer situação como coisas, objetos, desprovidos de emoções. Se ocorre um acidente no outro lado do mundo, essa notícia impressiona-nos. Temos empatia cognitiva, mas, em rigor, não se devia chamar empatia. Emocionalmente, não nos compromete. Não temos a proximidade que permita criar esse vínculo emocional. Não há um impacto emocional. Empatia é sentir com o outro, não é sentir o que ele sente, mas sentir com ele, é comprometer-se emocionalmente, transcende o nosso existir, porque nos coloca vivo diante do outro e da nossa existência. O grande jogo narcísico. Eles estão jogando o jogo entre aspas deles. Eles estão operando de não jogar um jogo. Se eu lhes mostrar que estou vendo tudo, que os vejo, tal qual eles estão operando, quebrarei a regra do jogo deles, e serei punido, por expor o trauma. O que eu devo fazer é o seguinte, é operar o jogo deles, o jogo de não ver o jogo que eles jogam. Assim ficamos invisíveis ao trauma deles, e eles sem condições de nos invalidar ou nos punir. Nos deixarão em paz. Ficar sempre atenta, ou atento às nossas carências, para não cair em nenhum laço montado por eles, aprendendo como funciona esse transtorno, assistindo vídeos psicoeducativos e se fortalecendo emocionalmente para não dar brechas a nenhum narcisista, e cair em um novo ciclo. Fique por dentro dos jogos narcisistas. O conhecimento é o caminho. É o poder. Não se permita ser atingida ou atingido. Se resgate de todos os ciclos abusivos ao seu redor. O narcisista pode abrir exceções para uma pessoa em sua vida para tratá-la melhor? Resposta: não, eles não podem. TPN é um distúrbio incurável. Este distúrbio orienta os pensamentos e as maneiras dos narcisistas. Esse transtorno tem apenas uma maneira de se manifestar. Claro, você tem os tipos maligno, encoberto, grandioso. Mas o resultado final é o mesmo. Linha inferior. Falta de empatia. O distúrbio é baseado na vergonha. Eles operam com uma falsa persona. Incapacidade de se apegar emocionalmente. Falta de constância do objeto. Por causa desses aspectos do transtorno, eles são incapazes de tratar as pessoas com decência e respeito. Eles são capazes de fingir que são decentes e respeitosos por determinados períodos de tempo. Mas uma pessoa que está em sua vida, dia após dia, vive com eles, dorme com eles e basicamente compartilha uma vida com eles, inevitavelmente se confrontará com a realidade, que o narcisista está desordenado.
Os narcisistas passam a vida fingindo ser uma pessoa totalmente diferente do que realmente são. Quem eles realmente são? Uma pessoa danificada. Uma pessoa que se sente insegura, inferior, sem valor, sem amor, odiosa, com raiva e com vergonha. Isso se deve ao abuso na infância. Como resultado desse abuso, a ínsula anterior esquerda impede o desenvolvimento da massa cinzenta necessária para sentir empatia e cuidado. Eles desenvolvem TPN como um mecanismo de enfrentamento, um mecanismo de defesa. Esse transtorno encobre a pessoa vergonhosa, fazendo com que ela se adapte a uma falsa personalidade, apenas outra pessoa. Isso é tudo que ela nunca poderia ser. A partir daí, eles assumem essa vida de fantasia, sendo uma pessoa de fantasia. E por serem apenas uma casca externa, sem autoestima, eles precisam que todos confirmem que eles são essa pessoa ótima e fantástica, perfeita. Eles não podem regular sua própria autoestima. Aqui está a M. Por causa dos aspectos desse transtorno, o narcisista não pode cuidar, amar ou apegar-se às pessoas, por causa de suas estruturas cerebrais diferentes. Não pode assumir a culpa ou responsabilidade por nada, a fim de evitar a vergonha. Vive em sua própria realidade falsa e quando você apresenta fatos a eles, eles tentam distorcer sua realidade para torná-lo compatível com o seu perfeito e imaginário self. Precisam de gratificação, reconhecimento e validação instantânea constante, o que geralmente leva à trapaça, porque precisam de pessoas que acreditam que são perfeitas. Não pessoas que veem suas falhas. Mentira. Eles próprios são uma mentira, para fazer com que as pessoas acreditem na perfeição que são eles, mentem, sobre tudo o que fazem, pensam e são. Agora, quando em um relacionamento com um narcisista, por muito tempo, você será confrontado com todas essas coisas. Como em qualquer outro relacionamento, você começará a conhecer seu parceiro. Os narcisistas não querem isso, eles querem que sua paixão por eles dure para sempre. Eles precisam que você confirme sua grandeza. Você deixará de fazer isso, em algum momento, por causa de suas próprias ações. E é quando eles se voltam contra você. Para não encarar a verdade de quem são, vão culpar você por ser carente, insuficiente, simplesmente inútil. Você está errado sobre eles, eles são perfeitos. Assim que sua paixão se transforma em amor e você precisa deles em um nível mais profundo com você, eles começam a lutar contra você. Eles não querem ir fundo. Eles precisam permanecer superficiais e perfeitos. E você também. Mas você não faz isso, você vai mais fundo e vê e aborda suas deficiências. Eles vão começar a se ressentir de você por fazê-los se sentirem imperfeitos, falhos. A pessoa de quem eles fugiram desde a infância. E começarão a procurar um substituto. Eles mentem, eles trapaceiam, por essa validação e gratificação constante, que você não pode mais dar a eles. Mas se você abordar o problema, você é o culpado. Você os fez fazer isso. Você é a pessoa má que os atacou. Uma vez que assegurem outra pessoa, isso lhes dê a adoração de que precisam tão desesperadamente, eles o tirarão de sua vida. Sem explicação, sem respeito, sem nada. Porque eles não se importam. Você é nojento, eles te odeiam, você precisa ir. E isso, meu amigo, é TPN. Funciona assim, toda vez que eles entram em um novo relacionamento. O transtorno não muda, nem o narcisista.